para evangelizar. Poder para ganhar almas, para falar de Jesus para as pessoas. Então nós vamos estar jejuando por isso, para isso. Quero que você ore todos os dias pedindo unção do Senhor para ganhar almas. Esse jejum, ele é específico para você ser ungido pelo Senhor, para você ganhar almas. Para que através de você, seus familiares sejam salvos, seus amigos sejam salvos, seus colegas de trabalho, de escola sejam salvos, que através de você, pessoas se cheguem aos pés do Senhor Jesus nesse ano de 2026. Nós vamos orar e jejuar exclusivamente para isso, para que você se torne um evangelista. Você pode orar e falar assim: Senhor, derrama sobre a minha vida a unção do evangelista. E nesses dias eu vou estar ensinando você e falando para você o porquê que isso é importante. É mais importante do que você imagina. E você quer, pastor, mas eu estou buscando bênçãos, eu estou buscando algumas coisas que o Senhor, para o Senhor realizar na minha vida. Pode ter certeza. Se você receber essa unção, todas as coisas que você está pedindo, vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza. Você não vai precisar nem pedir mais. As coisas que você está sonhando aí, vai acontecer na sua vida extraordinariamente. E eu vou explicar para você, vou começar a explicar. O Felipe começou quarta-feira falando sobre isso. O Felipe começou falando que o maior alvo da nossa vida é conhecer Jesus. A primeira coisa das nossas vidas que nós deveríamos fazer é conhecer Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, sabemos quem Jesus é, aí nós começamos a praticar aquilo que ele pratica, que é evangelismo. Evangelizar. Tem muita coisa que pode estar parado na sua vida, está amarrado na sua vida. Tem muita gente que não está conseguindo sentir mais unção, não está conseguindo sentir poder. Tem muita gente que está confuso na sua vida cristã, está confuso na sua vida ministerial, porque não está praticando isso. Você quer ver a sua vida mudar da água para o vinho? É você começar a evangelizar. Você quer sentir poder de Deus de uma maneira como você nunca sentiu antes, ou você tem saudade do tempo que você sentia a presença de Deus? Comece a evangelizar para você ver. Então, eu quero falar sobre isso nessa manhã. Por que evangelizar? O tema da palavra hoje é: por que evangelizar? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa manhã, por esse tempo, pela ceia nessa manhã, Senhor, pela vida dos irmãos aqui. E eu quero te pedir que a tua unção venha sobre nós. Nós estamos, ó Deus, nos adequando à tua palavra, adequando ao propósito dessa igreja, adequando ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós queremos desfrutar disso, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós estamos alinhando o nosso coração com a tua vontade. Por isso eu te peço que o Senhor abra o entendimento, o coração de cada um aqui nessa manhã, Pai, para que tenham revelação, que os olhos possam ser abertos, os ouvidos, ó Deus, olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir e perceber o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, no nosso meio nesse tempo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Olha só, irmãos. O que nos faz, presta bem atenção nisso aqui, o que nos faz deixar de fazer qualquer outra coisa para a gente ir ao encontro de pessoas que não demonstram se importar nem um pouco com Jesus? O que nos faz assim, a gente parar um dia das nossas vidas, vir aqui na igreja, fazer uma preparação, comprar bala, comprar bombom, comprar chocolate, comprar saquinho, fazer um folheto, cortar um folheto, dar um trabalho, ir ali na frente, colocar um som ali na frente da igreja, e nós ficarmos ali 2 horas ali na frente da igreja,
falando com pessoas que muitas vezes passam aqui na nossa frente e nem olham. Muitos até param, recebem uma oração, vão embora. E nós nem sabemos o que vai acontecer com essas pessoas. Por que a gente faz isso? Por que nós queremos e devemos falar de Jesus para todas as pessoas? Olha, essa resposta, ela não deveria vir de outro lugar, senão de uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Primeiro, o que moveu o coração de Deus? Ou o que move o coração de Deus? Eu pergunto para você, o que move o coração de Deus? Segundo, o que move a ação de Deus? O que move Deus a fazer as coisas? Terceiro, o que moveu Jesus morrer na cruz? A resposta está lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que a palavra de Deus diz aí. Olha o que diz aí, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha aí. Então, veja como Deus se moveu em nossa direção. Então, a Bíblia está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu quem? Jesus. Para quê? Para morrer no nosso lugar. Olha aqui, Jesus, Ele não ficou de longe olhando a confusão que o homem que nós tínhamos nos metido. O que Jesus fez? A Bíblia está falando que Jesus veio e resolveu o nosso problema. Nós estávamos longe de Deus, nós vivíamos no pecado, nós estávamos indo para o inferno, nós era cavalo de Satanás, nós estávamos tudo condenado. Jesus não ficou olhando a nossa desgraça, Jesus não ficou olhando o que ia acontecer com a gente. Não, Deus também não ficou olhando, Deus resolveu agir. Deus resolveu resolver o nosso problema. E aí o que Ele fez? Enviou Jesus. E o que Jesus fez? Veio. E o que Jesus fez? Morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Se importou comigo e com você. Então o que move o coração de Deus? O que move o coração de Deus? O que moveu o coração de Deus? Pessoas sendo destruídas por Satanás. Pessoas sem caminho, sem direção. Pessoas indo em caminho à destruição, em caminho do inferno. É isso que moveu o coração de Deus. É isso que moveu Jesus descer do céu, se fazer virar um homem, andar nessa terra, pregar o evangelho e transformar a nossa vida. Então, o que acontece? Por que nós fazemos isso? Por que nós evangelizamos? Por que nós falamos de Jesus para pessoas que nem querem saber de Jesus? Porque esse é o coração de Deus. Porque é isso que Deus faz. É isso que Jesus fez. E é isso que nós devemos fazer também. Então, olha aqui para mim. Nós não evangelizamos para acabar com baladas aqui na região. Nós não evangelizamos por causa do carnaval, para acabar com o carnaval. Nós não evangelizamos porque nós
não queremos ver as pessoas perambulando aí, fazendo bagunça no meio da rua. Não, nós não evangelizamos porque nós queremos mudar a cultura, porque a cultura aqui da região ou de onde nós moramos nos incomoda. Nós não estamos evangelizando porque nós estamos incomodados com as coisas que as pessoas fazem. Não, nós evangelizamos porque como Jesus e o Pai amou as pessoas, nós também amamos. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Nós evangelizamos porque nós amamos pessoas como Deus amou, como Jesus amou, nós também amamos. Então quando nós convocamos você para vir aqui numa quarta-feira, num sábado, para evangelizar, não é porque nós queremos mudar a cultura aqui da região, do bairro que nós moramos, não, é porque nós amamos pessoas, porque Deus amou e nós também amamos. O chamado de Deus para as nossas vidas é para amar de tal forma, olha aqui para mim, é para amar as pessoas de tal forma que nós entregamos as nossas vidas a nós mesmos para essas pessoas que precisam de esperança e precisam de salvação. Foi o que Deus fez. Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de ser Deus, se transformou num homem, veio aqui por quê? Por amor. Deus liberou Jesus, fez Jesus vir aqui nessa terra para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar, por quê? Porque Ele nos amou. E nós agora, como filhos, lembra que eu falei a semana passada? Nós somos filhos. E nós, como filhos e como irmãos de Jesus, nós devemos ter a mesma natureza. Nós devemos fazer a mesma coisa. O que é o evangelismo? Então, o que é o evangelismo? O que é evangelizar? Evangelizar é um ato de entrega. Quando eu estou evangelizando, eu estou me entregando por amor às pessoas que estão aí sofrendo, que estão no mundo, que estão sendo enganadas por Satanás. Então o evangelismo é um ato de entrega. Eu me entrego, Senhor. Eu entrego a minha vida para que outros possam ser salvos. Eu entrego a minha vida para que o evangelho alcance essas pessoas. Eu coloco a minha vida à disposição para que outras pessoas sejam salvas. Então o evangelismo é um ato de entrega. Então, evangelismo, o que é evangelismo? É doar o nosso tempo, de se colocar no lugar do outro. Evangelismo também é você se colocar no lugar do outro. Deixa eu te perguntar, quantos aqui são salvos? Se você não fosse salvo ainda, se você não tivesse conhecido Jesus, se o evangelho não fosse apresentado para você, eu pergunto para você, você gostaria que alguma pessoa chegasse e falasse de Jesus para você? Sabendo o que você recebeu, sabendo quem você é hoje, sabendo que você está livre do inferno, o inferno já não tem mais poder sobre a sua vida, sabendo que Jesus já te comprou, te curou, te libertou, você está no processo de transformação, de ser salvo. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Se você não tivesse nenhuma dessas coisas, você gostaria que alguém chegasse e falasse dessas coisas que você já recebeu? Então, evangelismo é se colocar no lugar do outro. É chegar e falar, aquilo que eu recebi, eu quero que você receba também. Aquilo que eu ganhei de graça, eu venho trazer de graça para você também. É repartir. Evangelismo é repartir com o outro aquilo que você ganhou. Você sabe por que você está aqui, nessa manhã, adorando a Deus, declarando que Ele é o seu Senhor, declarando que Ele é o seu Deus? Porque alguém repartiu com você aquilo que você ganhou. Alguém repartiu com você aquilo que ele ganhou e você ganhou também. Isso é evangelismo. É repartir, é colocar junto com, é colocar o outro dentro do pacote que você recebeu.
Evangelismo é você colocar outras pessoas no pacote que você recebeu. Isso é evangelismo. Então, evangelismo é um ato de repensar o que fazemos para que a principal mensagem de amor e vida chegue ao coração de cada um. O que você tem feito da sua vida? Então comece a repensar aquilo que você está fazendo. Porque aquilo que você recebeu precisa chegar no coração de outras pessoas. Nós repartimos aquilo que nós recebemos. Olha aqui, Deus é amor, irmãos. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus é amor. E a consequência do amor de Deus é que a influência desse amor que habita em nós vai transformar as culturas, cidades, ambientes e os ambientes mais improváveis da sociedade que nós vivemos. Olha, você pode, muitas vezes nós ficamos indignados. Às vezes você está aqui na igreja, eu já vi um monte de irmão fazer isso também. Eu também já fiz. A gente está aqui na igreja, daqui a pouco passa lá um monte de motoqueiro, aquele barulhão, empinando. Aí tem irmão que já olha e fala, tomara que caia. Né? Tomara que caia. Devia cair esse miserável. Eu já pensei isso também, vou falar para você. Eu preciso da misericórdia de Deus também. Às vezes você pensa coisa errada, não tem jeito. Agora, nós podemos ficar indignados com o pessoal que passa aqui. Às vezes eu estou dormindo na minha casa. A rua da minha casa é uma rua de passagem, né? De uma vila para outra, de um lugar para uma avenida lá. Às vezes eu estou dormindo de madrugada, daqui a pouco eu sou acordado com... Passa na frente da minha casa e acordo. Oh, miserável, deixa eu dormir. Olha só, muitas vezes nós ficamos indignados com isso. Muitas vezes nós olhamos lá o carnaval, os caras lá tirando sarro da gente. E nós somos conservadores, e eles tirando sarro. E nós olhamos para o carnaval e ficamos indignados, porque nós vemos as consequências ruins que o carnaval, que esses bailes que você vê por aí, essas orgias que muitas vezes você vê por aí, acontecem por aqui no nosso meio. E nós queremos fazer algo para acabar com isso. Nós queremos fazer algo para acabar com esses rolezinhos, com essas coisas, com o carnaval, com essas festas, com essas coisas mundanas. Por quê? Porque isso aí traz bebedice, isso aí causa acidente, tem drogas, tem promiscuidade, tem atos sexuais malignos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta nada nós acabarmos com tudo isso se nós não amarmos as pessoas e não apresentar elas para Jesus e Jesus para elas. Não adianta nós acabarmos com o carnaval, não adianta nós acabarmos com os bailes funk, não adianta nós acabarmos com os rolezinhos, não adianta nós acabarmos com as drogas, não adianta nós acabarmos com a prostituição, se nós não amar as pessoas e apresentar Jesus para elas. Sabe por quê? Porque somente Jesus que sacia a alma e o coração das pessoas. Você pode acabar com o carnaval, você pode acabar com as drogas, você pode acabar com o rolezinho, você pode acabar com todas essas coisas, mas sabe o que vai acontecer? Outras coisas vão aparecer no lugar. Sabe por quê? Outras coisas piores vão acontecer. Pior que o carnaval, pior que o rolezinho, pior que as drogas. Por quê? Porque cada movimento da nossa sociedade é marcado pelo hedonismo. O que é hedonismo? As pessoas, elas são levadas, quando elas não conhecem Jesus, quando elas não têm Jesus, elas são levadas pelo prazer.
todas as pessoas, guarde bem o que eu quero ensinar para você nessa manhã. Todas as pessoas, elas sentem um vazio no seu coração. Elas têm um vazio existencial. Por quê? Porque dentro do coração dela tem um lugar que foi feito para Deus. E quando ela não tem o Espírito Santo no coração dela, ela fica procurando alguma coisa para preencher esse vazio. Então ela vai procurar preencher esse vazio nas drogas, ela vai procurar preencher esse vazio na prostituição, ela vai procurar preencher esse vazio no carnaval, ela vai procurar preencher esse vazio nas bebidas, ela vai procurar preencher esse vazio em alguma coisa, em algum lugar. Por quê? Porque ela precisa preencher esse vazio. Então ela vai buscar o quê? Coisas que dão prazer. Então nós não podemos olhar para essas pessoas lá fora com olhar de julgamento. Por quê? Porque elas só estão tentando preencher um vazio existencial que existe dentro delas. Nós não podemos julgar o bêbado. Quando entra um bêbado aqui na igreja, nós não podemos julgar ele. Por quê? Porque ele está ali enchendo a cara, ele está bebendo, porque ele está procurando preencher um vazio existencial dentro dele. Nós não podemos olhar com um mau olhar para um drogado. Por quê? Porque ele está ali tentando preencher um vazio existencial dentro dele. Nós não podemos ficar olhando para as pessoas que estão aí na prostituição. Por quê? Olhar com um olhar de julgamento. Por quê? Porque as pessoas estão indo ali para buscar preencher um vazio existencial dentro dela. Então não adianta a gente olhar e querer que essas coisas acabem por acabar, para nós ficarmos sossegados, para ficar tudo bem, porque não vai acabar. Sabe quando que vai acabar isso? Sabe quando que essa cultura vai ser mudada? Quando nós falarmos de Jesus para essas pessoas e Jesus entrar no coração delas e a vida delas serem transformadas. Quantos aqui pulavam carnaval? Quantos aqui já usaram drogas? Quantos aqui já foram para rolezinho? Quantos aqui se prostituíram? Mas hoje você não faz mais, por quê? Porque a sua cultura mudou. Por quê? Porque você conheceu Jesus e Jesus mudou a sua vida. Jesus mudou sua vida, mudou sua maneira de pensar, maneira de agir. Hoje essas coisas já não trazem mais prazer para você. Por quê? Porque você recebeu o verdadeiro prazer, que é quem? Que é Jesus. Então nós não devemos olhar para essas pessoas com esse olhar, com olhar de julgamento, com olhar de crítica, com olhar de, ele merece isso. Não! Nós devemos olhar com olhar de amor. Como Deus amou o mundo, como Jesus olhou e viu que estava todo mundo indo para onde o diabo abriu as portas do inferno e só empurrando gente lá para dentro. Ó, o que Jesus fez? Opa, tem que ir lá resolver esse problema. E ele veio e Deus amou, Deus olhou a situação das pessoas. Deus não olhou pelo que elas estavam fazendo, mas Deus olhou para quem elas eram. E é isso que eu e você temos que fazer. Olhar para as pessoas, não porque elas estão fazendo, mas por quem elas são. O que elas são? Importantes para Deus. Deus ama. E se Deus ama, eu também tenho que amar. Se Deus ama, é minha obrigação amar essas pessoas. E como é que nós vamos mudar essas pessoas? Como é que as pessoas vão deixar de praticar essas coisas ruins? Quando eu e você falarmos de Jesus para ela, nós apresentarmos Jesus para ela e falar assim, tem uma coisa melhor. Ei, eu tenho uma coisa melhor para te apresentar, que não vai destruir sua vida, pelo contrário, vai elevar sua vida. Vai levar você para um outro nível. Você era sujo, você estava imundo, você estava cheio de lama do pecado, você estava indo para o inferno. Jesus olhou para você e mudou sua vida, e agora Jesus quer usar você para mudar a vida de outras pessoas. Então, isso é evangelismo. Isso é evangelizar. É levar esperança para as pessoas que estão na rota do inferno, é levar esperança para as pessoas que estão na rota da destruição.
Agora, por que eu devo evangelizar? Evangelizar por quê? Para mostrar que eu estou certo? Não. Não é para mostrar que você está certo. Evangelizar por quê? Para ganhar os argumentos, para ficar debatendo com as pessoas na rua. Ah, você é um testemunha de Jeová, então vem cá, vou mostrar para você que você está errado. Ah, você é um espírito, vou mostrar para você que você está errado. Não, vamos debater aqui então. Não, evangelizar não é para isso. Ah, evangelizar é para ganhar, chamar a atenção das pessoas e ganhar seguidores? Não, também não é para isso. Ah, nós vamos evangelizar para mostrar para as pessoas que a igreja não é tão fechada assim e que a gente não é um povo sem graça como eles pensam. Não, também não é para isso que nós evangelizamos. Nós vamos evangelizar para nós termos uma reputação de que nós somos uma igreja que evangeliza? Não, também não. Não, vamos evangelizar porque agora está todo mundo evangelizando. É o hype do momento. Não, todo mundo evangeliza, então nós vamos evangelizar. Não, também não. Não é para isso que nós evangelizamos. Não, nós vamos evangelizar porque nós amamos evangelizar. Nós amamos pregar. Não, não é para isso também. Você vai evangelizar porque você ama evangelizar, porque é gostoso, porque é legal, porque é um movimento? Não. Nós evangelizamos por amor. Olha para o seu irmão e fala para ele: nós evangelizamos por amor. Porque nós amamos os perdidos. Porque nós queremos compartilhar com as pessoas aquilo que nós recebemos. Então nós evangelizamos por amor. Olha aqui, deixa eu falar. Esse jejum serve para te quebrantar. Para você amar mais as pessoas. Pare de julgar e comece a amar. Você precisa receber essa unção de amor pelas pessoas. Por quê? Porque se você tem parentes que não são crentes e você ainda não falou de Jesus para elas, talvez você não ame tanto assim, nem seu parente. Imagina as pessoas lá na rua. Se você ainda não compartilhou o evangelho com seus próprios parentes, e você está vendo eles irem para o inferno, e você não está fazendo nada, então você precisa ser batizado com batismo de amor. Um dia, a Bíblia conta a história de um homem que era muito rico, e ele morreu e foi para o inferno. E chegou lá no inferno, ele estava em muito tormento. E aí, tinha um abismo, naquela época, antes de Jesus voltar, tinha um abismo, as pessoas iam para aquele lugar, tanto os que eram salvos, como os que não eram salvos. Só que tinha um abismo que separava o paraíso do inferno. E lá no inferno, ficavam as pessoas sofrendo. E lá no paraíso, que a Bíblia chama de seio de Abraão, aqueles que estavam salvos, ficavam num lugar de descanso. Só que quem estava do lado de cá no inferno, conseguia ver aquele que estava de lá no paraíso. E no mesmo dia que morreu o homem rico, morreu também um mendigo chamado Lázaro, que ficava na porta do homem rico pedindo esmola. Morreu os dois. Só que o Lázaro foi lá para o seio de Abraão, foi para o descanso, aceitou Jesus, foi salvo. E o homem rico, que era ignorante, que era um cara que não ajudava ninguém, que só pensava na vida dele, foi para o inferno. E aí, lá no inferno, ele começou a ser atormentado. E ele olhava para Lázaro e via Lázaro lá no bem bom. E ele era tão atormentado, mas tão atormentado, que ele chegou e pediu para Lázaro, pediu para a pessoa que estava ali, guardando ali, pediu para ele assim, fala para ele, colocar um dedo na água e
colocar na minha língua. Porque eu estou tão atormentado aqui, que o simples fato dele colocar o dedo na água e colocar na minha língua já vai trazer alívio. E a pessoa que estava cuidando falou, não posso. Aí ele falou, então, fala para mandar alguém lá na minha casa, falar para os meus irmãos que eles precisam se converter, falar para os meus parentes que eles precisam mudar de vida, não continuar na vida que eu continuei, para que pelo menos eles não venham para cá onde eu estou. E aí, o que o pai Abraão falou para ele? Falou, não tem como eu mandar, porque quem está aqui não tem como sair mais daqui. Uma vez no inferno para sempre. Olha para o seu irmão e fala para ele, uma vez no inferno para sempre. Não tem como voltar. Não tem como voltar. E aí, ele pegou e falou, olha, não tem como mandar, porque uma vez no inferno para sempre. Agora, lá eles têm os profetas, lá eles têm os evangelistas, lá eles têm os mestres, lá eles têm os pastores, lá eles têm os membros da comunidade Ágape de Santo André, lá eles têm os servos de Deus, os que evangelizam. Será que tem mesmo? A minha pergunta é, será que tem? Seus parentes têm o evangelista na casa deles, na família? Seus parentes têm aqueles que vão levar o amor de Jesus para eles? Então olha só, aquele homem estava pedindo pelo amor de Deus para que alguém falasse do amor de Jesus para a família dele, para que a família dele não fosse para o lugar aonde ele estava. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Nossa família precisa de Jesus. Nossos parentes precisam de Jesus. Nossos amigos precisam de Jesus. As pessoas lá fora precisam de Jesus. Então, nós evangelizamos por amor. Então, se você ama o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, o seu vizinho, seu amigo de trabalho, você precisa falar de Jesus para ele. Porque a maior expressão de amor que você pode oferecer para uma pessoa não é um beijinho, não é um presente. A maior expressão de amor que você pode oferecer para a pessoa é Jesus. É a vida eterna. É a vida eterna. Ei, você carrega a vida eterna. Você carrega a vida eterna. Nas suas mãos tem a vida eterna. Apaga as luzes aí para mim. As pessoas andam em escuridão. As pessoas andam na escuridão. As pessoas... Apaga essas... não dá, né? As pessoas precisam de uma chama acesa dentro do seu interior. É o Espírito Santo que conduz a vida eterna. E você carrega isso. Você carrega o amor. Você carrega a verdade. Você carrega a esperança que transforma o mundo. Nas suas mãos está a vida eterna. E o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Compartilhar a vida eterna com outras pessoas. Não pode parar em você. Por que nós evangelizamos? Por amor. Olha para o seu irmão e fala para ele: nós evangelizamos por amor. Nós repartimos aquilo que nós temos com outras pessoas. Você está vendo essas cadeiras vazias aqui na igreja? Se você começar a compartilhar aquilo que você recebeu, vai faltar cadeira nesse lugar. Se você começar a compartilhar aquilo que você recebeu,
nós vamos ter que colocar cadeira aqui, nós vamos ter que colocar cadeira aqui, nós vamos ter que colocar cadeira lá. Nós vamos usar até o corredor lá em cima com cadeira. Sabe por quê? Porque Jesus diz que as pessoas estão prontas para receber o Evangelho. Só está faltando aqueles que falam. Só está faltando aqueles que repartem. Só está faltando aqueles que compartilham. Por que nós evangelizamos? Por obediência. Fala para o seu irmão, nós evangelizamos por obediência. É um mandamento. Você sabe por que nós evangelizamos? Nós evangelizamos porque nós não vamos fazer isso na eternidade. Ei, tem um tempo para nós evangelizarmos. Sabia disso? Na eternidade nós não vamos evangelizar. O tempo de nós evangelizarmos é agora. E se nós ficarmos aí nos omitindo de fazer isso, quando chegar na eternidade, você vai olhar e vai falar: Senhor, eu devia ter evangelizado. Por que eu não evangelizei mais? Tem um filme, eu gostaria que você assistisse esse filme. Chama A Lista de Schindler. Nesse filme, um homem alemão, ele tinha uma empresa, ele tinha uma fábrica de panelas. E na guerra, a fábrica dele foi transformada numa fábrica de balas, de arma. E o que o Hitler fazia? O Hitler pegava os judeus e colocava para trabalhar nessas fábricas, porque a mão de obra era de graça. Escravizavam os judeus. Na época do Holocausto lá, ele escravizava, colocava os judeus para produzir as balas, para que aquelas balas matassem outros judeus. E aí Schindler, ele era dono dessa fábrica, e colocaram muitos judeus na fábrica dele para trabalhar. E todos os judeus que eles colocavam na fábrica dele, Schindler protegia. Schindler não deixava ninguém matar. Schindler, ele protegia. Então, o que ele fazia? Ele sentia tanto amor pelas pessoas que estavam sendo massacradas, estavam indo para os campos de concentração, para as câmeras de gás. Ele sabia que as pessoas iam para morrer. E o que ele fez? Ele começou a trazer essas pessoas para trabalhar na fábrica dele. E aí, o que ele fazia? Ele começou a trazer, e muitas vezes não precisava de pessoas na fábrica dele. E ele escondia essas pessoas, ele guardava essas pessoas, mas ele chegou uma hora que eles começaram a desconfiar de Schindler, porque ele estava trazendo muita gente. O que ele fez? Ele começou a pagar. Ele começou a pagar por aquelas pessoas, ele começou a subornar outros soldados para que pudesse liberar pessoas para trabalhar na fábrica dele. E o interessante, é só um spoiler aqui, é que as balas que ele mandava fazer, eles não colocavam, muitas daquelas balas, eles não colocavam pólvora. E quando o soldado atirava, não saía nada, era bala de festim. Por quê? Para não matar as pessoas. Chegou um momento que eles descobriram que Schindler estava fazendo isso, salvando os judeus, e ele salvava e ele mandava para outros países, ele buscava mais e mandava para outros países. Chegou uma hora que descobriram. E na cena do filme, a cena mais poderosa que tem do filme, é que ele teve que fugir. E quando ele foi fugir, ele estava para fugir, ele estava na fábrica, estava para fugir, ele já ia entrando no carro dele, tinha 1000 judeus ali que ele tinha salvo. E os 1000 judeus chegaram até ele para agradecer, porque até então eles não tinham morrido, porque ele tinha salvo aqueles 1000 judeus. E aí Schindler, ele olha para aqueles judeus, e os judeus deram um anel de presente para ele. E ele olha para aquele anel, e ele fala: está vendo esse anel? Com esse anel aqui, eu podia ter salvo mais 3 pessoas. Aí ele olhou para o relógio e falou: com esse relógio aqui, eu podia ter salvo mais 5 pessoas. Aí ele olhou para o carro dele e falou: com esse carro aqui, eu podia ter salvo mais 20 pessoas.
e começou a chorar. Ele falou: eu não salvei. E os judeus consolando ele, falando para ele: não, mas o Senhor já salvou, olha o tanto de gente que está aqui, que o Senhor já salvou. E Schindler, ele cai aos prantos e começa a falar: eu poderia ter salvado mais, eu poderia ter salvado mais, eu poderia ter salvado mais. Quantos de nós vamos chegar um dia no céu, e quando não tiver mais como evangelizar, e quando nós olharmos e vermos que lá no céu não vai ter pessoas que você conheceu, que no dia que você for se encontrar com Jesus, vai ter pessoas que você vai procurar e não vai estar lá, nós vamos fazer igual Schindler. Eu poderia ter falado mais, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter evangelizado mais, eu deveria ter falado do amor de Jesus para aquela pessoa. Ela não está aqui, eu esperava ela aqui. Eu poderia ter me empenhado mais. Só que na eternidade não tem como evangelizar mais. Na eternidade você não vai poder evangelizar mais ninguém. Então, nós precisamos fazer isso agora. Olha para o seu irmão e fala para ele: nós precisamos fazer isso agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo, meu irmão, minha irmã. Por que nós evangelizamos? Porque nós amamos Jesus e amamos pessoas. Ei, não tem como ser igreja sem amar pessoas. Não tem como ser igreja se nós não nos importarmos com pessoas. Não tem como encher esse ambiente se nós não evangelizarmos pessoas, se nós não amarmos pessoas. Não tem como falar que nós vamos ser uma igreja de milhares se nós não falarmos e amarmos e evangelizarmos pessoas. Jesus disse: quem o ama, lhe obedece. E na nossa fé cristã, evangelismo é uma ordem. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 28, 19. Eu estou encerrando. Mateus capítulo 28, 19. Pois... 28, 19. Mateus capítulo 28, 19. Olha o que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rick Warren, ele diz assim: a grande comissão, isso aqui é a grande comissão, é um comissionamento, é um mandamento que Jesus está nos dando. Rick Warren, ele diz assim, que a grande comissão não é uma sugestão. Jesus não está falando assim: o dia que vocês tiverem tempo, a hora que vocês quiserem, vocês vão e evangelizam. A hora que sobrar um tempinho, você vai lá e fala de Jesus para as pessoas. Fala do meu amor para as pessoas quando você tiver tempo, não é uma sugestão. Jesus está falando: vão, eu vos ordeno, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um mandamento. Por que Jesus está mandando nós irmos, irmãos? Porque dá resultado. Porque dá resultado. Porque se nós formos, nós vamos ganhar vidas. Se nós formos, pessoas vão ser salvas. Se nós formos, pessoas serão transformadas. Semana passada, eu falei de um versículo aqui, não vou me lembrar agora o versículo, mas o versículo diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, curai leprosos, de graça recebeis, de graça dai. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quantos aqui gostariam de ver paralíticos andando nesse lugar? Quantos aqui gostariam de ver pessoas sendo curadas? Quantos aqui gostariam de ver pessoas cancerosas entrando aqui e saindo curadas do câncer? Quantos gostariam de ver o cego ver, de ver o surdo ouvir, de ver o mudo falar? Gostaria mesmo? Levanta a mão, quem gostaria de ver esses milagres, esses sinais acontecerem? Amém. Você sabe por que você não está vendo? Porque você não está trazendo para a igreja esse tipo de gente. Tem alguma pessoa com câncer aqui? Tem algum cego aqui no nosso meio? Tem algum leproso?
Tem alguém que não anda? Tem algum paralítico? Tem algum surdo? Então não é você que Jesus vai curar. Para Jesus curar essas pessoas, nós temos que evangelizar. Nós temos que trazê-las para dentro. Quando nós trazemos essas pessoas aqui, eu garanto para você, eu não, Jesus garante, que elas vão ser curadas. Eu vou usar minha fé e Jesus vai curar. Você vai usar a sua fé e Jesus vai o quê? Curar. Então nós precisamos trazer essas pessoas. Aí nós vamos ver muitos milagres, sinais e prodígios acontecendo no nosso meio. O evangelismo, para encerrar, o evangelismo impacta. Olha para o seu irmão e fala para ele, o evangelismo impacta. O evangelismo, primeiro, olha aqui para mim, ele impacta você. Ei, o evangelismo impacta você. Com o quê? O evangelismo, ele traz crescimento espiritual para você. Quer crescer espiritualmente? Fala do amor de Jesus para as pessoas. Lucas capítulo 10, versículo 23 diz assim, ó. Então ele se voltou aos seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, olha, vocês descobriram o sentido da vida. Vocês estão vendo além dos olhos naturais. Vocês estão experimentando o poder de Deus, vocês estão crescendo espiritualmente, vocês estão vendo a eternidade. Porque quem evangeliza, ele entende. Eu estou arrancando pessoas das garras de Satanás. Ele entende a guerra espiritual, ele entende o significado dele ganhar uma vida para Jesus, ele entende o que vai acontecer na eternidade. Então Jesus está falando, olha, bendito quem vê o que vocês veem. Quem entende o que vocês entendem. Quem está vivenciando o que vocês vivenciam. Quem está fazendo o que vocês estão fazendo. Então, isso aí é crescimento espiritual. Isso aí vai trazer crescimento para a sua vida. Segundo, o evangelismo, ele impacta pessoas. Com o quê? Com a salvação. Olha o que diz lá em Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha só. Quando nós evangelizamos, pessoas são salvas. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, pessoas são salvas. E terceiro, o evangelismo impacta no mundo. Como que o evangelismo impacta no mundo? Porque o evangelismo, quando nós evangelizamos, nós estamos promovendo a volta de Jesus. Mateus 24:14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha só, depois que nós falarmos de Jesus para todas as pessoas, Jesus vem. Então ele impacta o mundo. Essa é a importância de nós evangelizarmos. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Põe uma música de fundo, Eric. Fica de pé. Eu termino essa mensagem, essa palavra nessa manhã, perguntando para você. Quantas pessoas vão ser impactadas através da sua vida nesse ano de 2026? Quantas pessoas vão ouvir você falar de Jesus? Jesus diz assim, olha aqui para mim. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas na sua vida. Buscar o reino de Deus é evangelizar. Quando eu estou evangelizando,
Eu estou buscando pessoas para o reino de Deus. E aí Jesus está falando, olha, se você fazer isso, tudo que você quiser vai acontecer na sua vida. O Senhor vai acrescentar na sua vida. Porque você está fazendo aquilo que o Senhor ama. Você está fazendo aquilo que o Senhor fez. Você está fazendo aquilo que o Senhor gosta. Você está cumprindo com a sua missão. Qual que é a missão da comunidade Ágape de Santo André? Conectar pessoas a Deus. Nós nascemos para ser uma igreja que evangeliza. Olha para o seu irmão e fala para ele, nós somos uma igreja evangelizadora. Nós temos, fala para o seu irmão, fala bem forte. Nós temos o DNA do evangelismo na nossa veia. Quantas pessoas vão se chegar a Jesus através da sua vida nesse ano de 2026? Feche seus olhos. Não é para mim que você tem que dar essa resposta, é para o Senhor. Quantas pessoas você vai ganhar para Jesus nesse ano de 2026? Fale com Deus agora. Quantas você gostaria de ganhar? Coloque diante dele agora. Sabe por quê? Porque hoje o Espírito Santo está trabalhando no seu coração para que você possa ser um evangelista, para que você possa evangelizar. Mas Jesus, o Espírito Santo, já está trabalhando lá fora, nas pessoas que Ele vai colocar no seu caminho, para que elas sejam salvas através da sua vida. Então, quantas pessoas você vai ganhar para Jesus? Quantas pessoas você vai evangelizar? Quem se dispõe? O Senhor pergunta nessa noite, nessa manhã para você, a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei as almas perdidas? Quem são aqueles que vão me representar? Quem são aqueles que vão levar o meu evangelho? Quem são aqueles que vão levar o meu amor às pessoas? Onde estão aqueles que vão? Onde estão aqueles que vão ganhar almas? Onde estão aqueles que vão fazer discípulos para Jesus? Fale com Jesus agora, é você e Ele. É você e o Espírito Santo. O Senhor conhece seu coração. O Senhor conhece a intenção do seu coração. Então diga isso a Ele. Fale com Ele. Não fique indiferente.